007 Sem Tempo pra Morrer estreia nessa quinta-feira e marca a despedida de Daniel Craig na pele de James Bond. O agente secreto mais famoso dos cinemas teve vários intérpretes ao decorrer dos anos, e nós vamos recapitular todos os atores que interpretaram o espião mais famoso do cinema neste vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, siga a gente no Instagram, marca a gente nas publicações. Sean Connery. Em 1962, 007 contra o satânico Dr. No dava o pontapé inicial numa das franquias mais duradouras da história do cinema. Na época, Sir Sean Connery foi escolhido para interpretar o agente secreto. A princípio, o autor dos livros que inspiraram os filmes, Ian Fleming, não queria Connery para o papel, já que o ator escocês não encaixaria nos trejeitos ingleses do personagem. Apesar disso, Connery foi fazer o seu teste, colocou os pés em cima da mesa dos produtores e ainda saiu xingando todo mundo. A atitude do ator consentiu muito com o estilo que os produtores queriam para o personagem, e ele foi escolhido para interpretar o espião. Connery inseriu vários trejeitos e principalmente características marcantes da pele de James Bond em todo o seu decorrer como personagem. Martini batido, não mexido, por exemplo, o famoso drink do espião. Passou o rodo em todas as Bond Girls que passaram pela sua frente na franquia, além de implementar elementos famosos na franquia, como os gadgets, todos aqueles acessórios, aquelas traquinagens que James Bond carrega. Em 007 contra Moscou, podemos ver a maleta do personagem, cheia de apetrechos que o ajudaram a se virar bem no filme. O desgaste veio à verdade com o tempo, e Connery, após o 6º filme da franquia, decidiu sair de cena. Apesar disso, dá para se destacar 007 contra Goldfinger, filme que tem Gur Frieb, ator alemão, como vilão, que tenta roubar o Fort Knox, a maior reserva de ouro do mundo nos Estados Unidos. A trama inventiva chama a atenção até hoje, e o filme é considerado um dos filmes mais criativos do personagem. Connery faria seu último papel em 007, Só se vive duas vezes, mas acabou voltando ao papel em 1971 em Os Diamantes São Eternos. O ator acabou deixando o papel e dando a vaga para o nosso próximo personagem, George Lazenby. Australiano de nascimento, Lazenby atuou em apenas um filme da franquia, 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade. O ator, que nunca havia atuado na vida, era um modelo e também vendedor de carros, que foi visto pela produção e apresentaria certos trejeitos que encaixariam bem em James Bond. Apesar de ser um dos livros mais famosos da franquia e também mostrar o que os fãs gostavam muito de Bond dos livros, muito próximo do que o personagem era em sua origem, o ator acabou sendo muito criticado. O ator teve vários atritos com diretores, produção e principalmente por errar muito suas falas. O que acabou acontecendo é que ele foi rejeitado do papel e meio que foi uma saída mútua, e Connery então voltou para se despedir em Os Diamantes São Eternos de 1971. Roger Moore. Roger Moore foi o ator que mais interpretou James Bond no cinema. Foram 7 filmes em 12 anos. O ator teve que esperar o fracasso de George Lazenby para receber a sua chance como espião britânico. Assumiu o papel em 1973 em 007 Viva e Deixe Morrer, filme que tinha a trilha sonora de Paul McCartney e Wings, logo depois dele deixar os Beatles. A trilha sonora chamava atenção e o filme é uma grande homenagem ao gênero de Blaxploitation, aqueles filmes feitos por negros para negros nos anos 70 nos Estados Unidos. Se passa em boa parte no subúrbio dos Estados Unidos e também tem uma cena climática que ficou muito famosa, a perseguição de lanchas na Louisiana, se eu não estou enganado. Roger Moore trouxe também a breguice e o humor que o personagem não tinha até então. O ator seguia com o seu charme específico de James Bond, mas também as piadinhas e as ótimas tiradas e toda a breguice que a década de 70 exigia foram aglomerados e encorpados ao personagem. 007 contra o Foguete da Morte é uma prova disso, com o vilão tentando levar toda a supremacia humana para a Lua e destruir o planeta. Moore se despediu do papel aos 58 anos, e os 2 últimos filmes do ator mostram já um desgaste e até um certo cansaço do astro em interpretar James Bond. Mesmo assim, com vários erros, com direito a James Bond saltando de árvore imitando Tarzan e outras breguices, o ator, que faleceu em 2017, tem até hoje o carinho dos fãs e é tido para muitos como o maior equilíbrio entre a atuação de cinema mais diferente e também algo que ainda faça referências aos livros. Essa breguice ficou também conhecida pelos seus vilões, principalmente Francisco Scaramanga, o Homem da Pistola de Ouro, interpretado por Christopher Lee, que é primo justamente de Ian Fleming, autor dos livros. E além disso, teve o nosso saudoso Hervé Villechaize, o anão de A Ilha da Fantasia, como um dos personagens mais carismáticos dos vilões da
franquia. Os vilões, por sinal, renderiam um livro próprio, todos cheios de curiosidades, de alguns jeitos meio bregas, como o lançador de chapéus, ou então o vilão com as unhas douradas, dentre tantos outros vilões que James Bond apresentou ao decorrer dessas mais de 5 décadas. Timothy Dalton. Timothy Dalton é tido como muitos como o pior intérprete de James Bond, mas ao contrário do que você pensa, os 2 filmes estrelados pelo ator estão muito longe de serem problemáticos. Dalton concorreu com o então Pierce Brosnan, já favorito para o papel de James Bond, mas o ator que anos depois viria a ser o 007 acabou deixando o papel justamente por conflitos de agenda. Dalton então assumiu o papel do protagonista em 1987, em 007 Marcado para a Morte. O ator é tido como quem mais chegou próximo da atuação dos livros. Seu jeito frio, calculista e menos romantizado do personagem foram elogiados pelos fãs dos livros, mas a crítica não comprou, tanto que seus filmes são os 2 menos rentáveis de toda a história de James Bond. Dalton estrelaria pelo menos 3 filmes, mas um longo processo judicial entre o segundo filme e a produção de um terceiro longa acabaram fazendo o astro desistir do papel. Pierce Brosnan. Brosnan é visto como o primeiro James Bond mais moderno. O 007 contra GoldenEye mostra o primeiro filme do personagem após a dissolução da União Soviética, e a Guerra Fria, que sempre era um pano de fundo para o personagem, é abordada com o fim da dissolução, portanto, da potência russa. O 007 de Pierce Brosnan brinca com novos elementos e traz novas funções tecnológicas para a franquia. A atualização dos apetrechos do personagem chamam muito atenção, além de Pierce Brosnan ter todo o charme que há muito tempo, talvez desde Sean Connery, exigia e não tinha tanta entrega. O Brosnan ficou famoso para toda a geração de 20 e poucos, 30 anos como o verdadeiro James Bond, e como o meu caso, muita gente foi redescobrindo o personagem com os outros atores bem depois. O ator ficou marcado pelos seus filmes justamente com cenas de ação mais realistas para sua época. Além disso, alguns vilões tecnológicos, como o vivido por Jonathan Pryce, chamam a atenção até hoje, mesmo com algumas questões datadas como a tecnologia da época. Mesmo assim, o desgaste natural foi ocorrendo, e 007, O Mundo Não É o Bastante, e 007, Um Novo Dia para Morrer caracterizam 2 dos piores filmes de toda a franquia, sendo que mesmo a atuação de Brosnan e Halle Berry como a Bond Girl, uma marca muito famosa da franquia, acabaram não segurando muito longa, que mistura algo como inteligência artificial e também alguns vilões com clonagem, troca de rostos. Isso não foi muito bem aceito na época, e até hoje o filme tá lá atrás no ranking dos melhores longas da franquia. Daniel Craig. Daniel Craig é sem dúvida a escolha mais criticada e mais divisiva de toda a franquia. Baixinho, com apenas 1,75 m, loiro, olhos claros, as características do ator são as mais diferentes do James Bond dos livros, e isso não foi muito bem aceito na época, e o público não comprou muito a ideia do ator com o decorrer do tempo. É verdade que sua estreia em Cassino Royale em 2006 trouxe um James Bond em começo de carreira, mais vacilante e um personagem muito mais cruel, mais frio, e o vilão vivido por Mads Mikkelsen chama também muito a atenção. O próprio joguete do filme, a questão da tensão política e principalmente a adição de uma Bond Girl muito interessante, vivida por Eva Green, foram muito elogiados e acabaram dando crédito ao ator. O problema é que em 2008, 007 Quantum of Solace, que foi gravado ali muito às pressas, com o problema da greve dos roteiristas em Hollywood, colocou tudo isso abaixo. As atuações de Craig variaram muito com os filmes. Todos os filmes ímpares da franquia, ou seja, o primeiro e o terceiro, interpretados pelo ator, são muito melhores do que os filmes com pares, como o segundo e o quarto. Isso quer dizer que Sem Tempo para Morrer deve ser um filme mais explosivo, além de ser o mais longo de toda a saga até aqui. Uma curiosidade sobre o James Bond de Daniel Craig é que ele é o que mais matou de todos os intérpretes do espião. Foram 279 mortes ao decorrer dos filmes. Isso mostra que a releitura do personagem, um pouco mais imaturo, certas vezes inexperiente, acaba mesmo transformando o Bond em alguém mais vacilante. Essa humanização do personagem foi bem aceita pela crítica em certos momentos, mas os fãs mais ávidos do espião, como sempre, deram a sua famosa chiada. Só pra fechar, é claro, vale sempre a honraria para 007 Skyfall. A trilha sonora de Adele, o vilão interpretado por Javier Bardem, toda a recondensação do personagem e o desfecho importante do M, vivido por Judi Dench, que vinha lá desde 1995 como a comandante do Serviço Secreto Britânico, chamam muito a atenção. Um filme denso,
denso com muita questão de espionagem. Além disso, as melhores cenas de ação, talvez de toda a franquia, estão nesse filme, o antepenúltimo de Daniel Craig. Já que 007 contra Spectre foi muito criticado, mesmo que Blofeld, o vilão vivido por Christoph Waltz, tenha sua origem alterada para encaixar melhor na história do personagem, toda a organização criminosa que foi pautada desde o começo da participação de Craig como Bond acabou não chamando muito a atenção. O filme peca nas cenas de ação e aquela coisa de trazer os vilões mais bregas de volta, com Dave Bautista sendo o homem com as unhas de metal, acabou não chamando a atenção com o personagem sendo subaproveitado. Não é à toa que 007 Sem Tempo para Morrer deve encerrar a participação de Daniel Craig num filme mais denso, mais importante e principalmente mais grandioso para marcar a despedida do sexto intérprete de James Bond. Mas e aí, gostou do nosso vídeo? Quer que a gente faça vídeos dessa maneira sobre outras franquias? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, siga a gente e compartilhe esse link com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima!